pessoal, estamos de volta para mais um episódio do ABDT Entrevista. Este é um programa da Academia Brasileira de Trabalho que visa mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os nossos membros, os nossos confrades e confreiras, falando sobre temas específicos, trazendo a sua visão dentro de um corte epistemológico bem delimitado, para que as pessoas possam entender a pujança intelectual da nossa academia. E hoje eu tenho a satisfação pessoal e intelectual de receber um estimado amigo, colega, confrade e eu diria irmão. Meus amigos e minhas amigas, com vocês, Sandro Namias. Ele é juiz do trabalho, professor universitário, doutor em Direito, pastor voluntário da Primeira Igreja Batista do Renascimento. Restauração, lá em Manaus, e também nosso confrade na Academia Brasileira de Trabalho, nosso representante no estado do Amazonas. Meu amado Sandro, seja bem-vindo ao ABDT Entrevista. Querido Rodolfo, primeiro agradecer a sua generosa recepção, né? Rodolfo é um querido amigo, né? Um irmão, né? Irmão em Cristo, mas um irmão e pautado também muito na admiração que tenho por você, por tudo que você representa para o mundo do direito, para a nossa academia. E dentro desse propósito, né, do nosso diálogo de hoje, eu tenho que até para quem vai me ouvir, me assistir, né, posteriormente, eu tenho que estabelecer um pano de fundo. Né? Então, acho que esse tema, disciplina jurídica do trabalho religioso, não há na Academia Brasileira de Trabalho quem possa falar melhor. Diga por isso. Então, esse tema tem sido objeto de uma inquietação minha há muitos anos, eu vou falar de décadas mesmo. E para que vocês entendam, eu tenho uma experiência nos últimos 25 anos como líder e hoje pastor voluntário de uma denominação neopentecostal. Então, e aí não vou entrar nas minúcias, né, das igrejas clássicas, né, e pentecostais, não pentecostais, mas essa é a minha experiência. E também, Rodolfo, uma coisa que poucos se lembram, porque fala aí já da minha quase infância, uma experiência no catolicismo de colégio salesiano. Então, eu estudei 8 anos em colégio salesiano, e esse colégio salesiano era reservado apenas para meninos. Então, você veja que era um ambiente católico, né, muito zelado pelos padres, né, italianos. Então, o norte tem muito, muito padre italiano ainda hoje, né, que são os salesianos. Bom, então, e na minha cabeça de criança, de jovem, de adulto, o que é esse trabalho desenvolvido por um padre, né? O que é esse trabalho desenvolvido por um líder religioso? E aí tem a migração de uma fala, ou melhor, de uma nomenclatura chamada protestantismo, né? E hoje o que se estabeleceu falar do evangélico. E dentro desses cenários de realidades totalmente diferentes, né? A minha preocupação como juiz de trabalho. Este trabalhador, né, vamos chamar o que é o título da Lei 14.647 de 2023, esse trabalhador religioso, ele merece o que representa o trabalho dele? É apenas um mero voluntariado? É uma vocação? Né? É aquilo que eu via nos padres, né, na minha infância, né, veja, que via uma casa, né, em que eles habitavam, em que a estrutura de alimentação, de moradia, toda era provida pela paróquia. E eles migravam lá do ambiente escolar, iam para a casa deles, e já na minha experiência com os pastores, eu não via isso. Não via essa preocupação da estrutura da igreja. Eles tinham suas vidas, suas esposas, seus filhos, né? Tinha uma vida ativa para além daquela rotina da igreja. E como juiz do trabalho, eu disse, ok, a jurisprudência, historicamente, né, afastava, né, refratária. Então, em especial pastor, né, e aí falo muito das igrejas pentecostais, neopentecostais, em grande crescimento. Um outro contexto nós não somos isso, não digo eu, diz o IBGE, nós não somos um país mais predominantemente católico.
Não somos há muitos anos. É. Então, essa premissa, né, ou esse paradigma de um sacerdote católico, né, amanhã aqui estão tentando, meu computador está tentando se reiniciar, né, mas ele não vai conseguir. Vamos Né? lá. E Que não aí, seja uma manifestação espiritual. a gente vai aprender esse contra-ataque, né? E É. aí, esse, é, essa nossa estrutura hoje, né, vou chamar de um catolicismo cultural, né, porque mesmo aqueles que não têm uma rotina de fé, né, de culto, se perguntados, eles se apresentam católicos. Por quê? Porque o papai era católico, o vovô era católico, eu fui criado com valores e princípios católicos, então me declaro católico. Qual é a minha conexão com a Igreja Católica de fato? Tangenciando para nenhuma. Né? Ponto. Mas hoje, não só os evangélicos, aí falamos de espíritas, o candomblé, e toda essa multifacetada realidade, né, de opções, né, religiosas. Tá. Então, quer dizer que o que vinha ao judiciário muito era numericamente, nunca encontrei um caso, mas sempre de pastores pentecostais. E a jurisprudência, se nós pegarmos a história de jurisprudência, e um dos grandes leading cases, sempre ou quase sempre, era o relator, o ministro Ives Gandra, né, que reconhecidamente é católico, né, com uma vertente específica, mas partia do princípio, basicamente, ou comparava o pastor ao padre. E por ser vocacionado, né, e por o padre, né, não ou ter votos de celibato, de dedicação total à igreja, né, tal qual o padre não merecia, né, qualquer discussão ou ideia de proteção a partir de uma ideia de vínculo empregatício. Então, essa minha inquietação foi maior quando eu, já como juiz, identifiquei que, para obter qualquer proteção do direito do trabalho, e eu já te adianto, viu, Rodolfo, que eu não acho que necessariamente tem que ser um trabalhador religioso protegido com todos os direitos de um vínculo clássico lá do nosso artigo 3º da CLT. Mas alguma proteção há que existir para um trabalhador como qualquer outro. Mesmo quando a legislação trabalhista, só para fazer um exemplo, ela deixa claro que o estagiário, ele, na sua relação com a instituição que é a tomadora do seu serviço e a instituição acadêmica, ele não tem vínculo empregatício, mesmo assim essa legislação ela vai dar alguns parâmetros de proteção. Mas talvez por causa do estágio ter virado muitas vezes um substitutivo de um primeiro emprego, né? Mas ainda assim, veja a legislação e diz assim, olha, tem um mínimo de proteção. É. Você não pode passar de X horas de trabalho, né? Eu Uhum. vou te dar proteções trabalhistas, né? E Exato. próprias do direito do trabalho. Volta para o pastor. Quando eu digo que ele não tem vínculo, eu também acabo dizendo que, até nesse nosso direito do trabalho, não direito do trabalho, mas na nossa competência, né, hoje que se estabeleceu na Justiça do Trabalho, uma competência binária. Uhum. Né? Então, o que é? Você tem vínculo? Né? 0 e 1. Você tem direito a tudo. Você não tem vínculo? 0. Qual o seu direito? Nem Tudo ou nada. tudo ou nada. Então, a gente não tem a ideia, não foi construindo a nossa legislação e na nossa jurisprudência as ideias de um trabalho para subordinado, aquela coisa mais avançada. Nós ainda estamos ali na década de 40, limitados e por uma jurisprudência que ela é binária, tudo ou nada, 0 ou 1. E aí o pastor, que é um trabalhador, ainda que vocacionado, como qualquer um que pode dizer, tem uma vocação para ser magistrado, tem uma vocação para ser professor, ele fica no 0. Minha Uhum. crise maior, Rodolfo, eu, como juiz, tendo que ouvir, né, e isso foi uma experiência pessoal, de um pastor, o constrangimento dele de se reconhecer como um grande angariador de recursos. Né? E ele perguntei, e o senhor, como é? O senhor
era pastor de quê? De excelência? Ele já vinha doutrinado, possivelmente, né? Disse, na verdade, eu não era pastor. Mas ele falava isso com um constrangimento. Porque se ele não defendesse que ele na verdade, a igreja não era igreja, e era uma empresa que arrecadava dinheiro, e ele, por via de consequência, era um gestor daquele dinheiro, ele ia para o zero. Zero. Quando ele demoniza a sua própria vocação, abre mão desse manto sacerdotal, né? E demoniza a igreja, que ele às vezes prestou serviço por 20 anos, por décadas, aí sim ele tem um. Então, essa foi o início da minha crise, e essa crise ficou avolumada com a Lei 14.647. Que parte ela interessante, eu até coloquei aqui, que ela diz o seguinte, nos seus considerando a sua justificação, né, quando foi proposta, que esses sacerdotes respondem a um chamado de ordem espiritual, de perceber recompensas transcendentes. E não diz quais são as transcendentes aqui, mas imagine se sejam espirituais. E não há o desejo de ser remunerado por um serviço prestado, como um trabalho secular. E aí ela segue uma série de considerações que não necessariamente são verdadeiras, né? Até porque aí vem a minha experiência, né? Esses pastores, eles criam uma história com a igreja, eles têm hierarquia, eles têm dependência econômica, né? Eles têm, diferentemente de um sacerdote padre, ele tem família, ele tem que pagar aluguel. Se vocês pegarem a estrutura de um padre diocesano, ele recebe um salário, né? Se ele não for de uma ordem de frades, que aí já é dentro das ordens que tem a Igreja Católica, nós temos a opção, aquele faz o voto de pobreza. Mas o padre diocesano, não é exigido dele o voto de pobreza. Nós temos padres riquíssimos hoje, né? São estrelas, né? E não deixam de ser padre por conta disso. Mas esses padres, vamos falar do padre diocesano clássico. Toda a estrutura de moradia e alimentação, plano de saúde, é pago pela paróquia. É só pesquisar no Google, é pago pela paróquia. O pastor ele recebe salário e a estrutura dele, via de regra, não é custeada, via de regra, pela igreja. Aí depende da denominação, né, mas não é custeada. Então ele tem uma dependência econômica, e não só ele. A gente se esquece disso, a família dele tem a dependência econômica do salário daquele pastor, viu? E aí, um belo dia, depois de 20 anos dedicados, principalmente às igrejas, 20 anos, 10 anos, que sejam 5 anos, e por conta de uma discussão ou um desentendimento com o presidente da igreja, ele é convidado a sair. E ele não tem o mínimo de proteção, volta ao zero da nossa. E aí, não, para onde ele recorre? Né? Para a justiça comum, pleitear o quê? De direito trabalhista? Não tem. Ele não tem. A gente parte de um princípio que é um princípio, mas a Bíblia fala que nós podemos, né, e vamos sofrer por Cristo. Mas sabe, essa ideia de sofrimento não tem a ver com o trabalho. Se você for pegar a Bíblia, há vários versículos, né, que vão falar que o trabalhador é digno do seu salário. São dos versículos. Trabalhador é digno do salário, aquele que não trabalha também não coma. Né? Então veja que a Bíblia não está. Segundo a Tessalonicenses 3:10. Exatamente. Aí, 1 Timóteo 5,18, todo trabalhador é digno do seu salário. Né? O salário, Romanos 4, às 4. Aí o salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que ele fez. Então, biblicamente, então toda essa ideia é uma pautado a meu sentir, em paradigmas muito antigos, construídos sobre os quais foram construídos a ideia religiosa do nosso país. Nosso país foi criado com base no catolicismo. Um catolicismo franciscano, meu patrão. Né? E esse que eu vou abrir mão de bens, Então, o sacerdote, mesmo hoje entre os evangélicos, há preconceito.
que é o bom, o excelente pastor? O pastor pobrezinho, que o terno é mal cortado, né? A gravata foi emprestada. Esse é um pastor ungido. Né? Será que é? Né? Veja, o pastor, ele é um cuidador. Ele é um grande cuidador de vidas, assim como o médico. Né? Durante a pandemia, aqui em Manaus, nós tivemos uma coisa que não foi feita no país inteiro. A igreja que eu congrego, ela fez um drive-thru da oração. No auge da pandemia, aqui em Manaus, onde nós tivemos proporcionalmente uma maior incidência de morte no É país. No verdade. país. E aí a igreja vinha, os pastores, claro, com todos paramentados, com o máximo de. Mas veja que o medo era terrível. E as pessoas iam receber no meio da rua, passava o carro, oração e choravam copiosamente porque estavam tomadas por um medo de morte gigantesco. É isso. Então, e aí esse pastor não tem proteção alguma. Aí, para além disso, eu pegar, como diz a norma, colocar todos, né? Todos os religiosos em o mesmo cesto e dizer todos esses, não importa a denominação, não importa a fé que você professa, todos eles, na verdade, quando ele diz não tem vínculo, eles não têm direito a nada. Eles têm que sofrer, eles são vocacionados. Então, a meu sentir, né, eu já disse isso, além de a norma, além, até pelo princípio da igualdade, além de inconstitucional, ela tem o que, em teoria geral do direito, a gente chama uma lacuna axiológica, ela é extremamente injusta. Todo trabalhador, e aí é a gênese do direito do trabalho, todo trabalhador merece algum grau de proteção. Esses trabalhadores, veja que estão lutando, mas porque tem uma outra estrutura numérica, representativa e também de impacto maior, assim, até no nosso cotidiano, mas até hoje os trabalhadores de plataforma lutam por um mínimo de proteção de direito do trabalho. E a nossa grande luta, e aí vai de jurisprudência mais uma vez, até com a posição do Supremo, essa nossa competência, mais uma vez, com reflexo no direito, binária. Para que eu reconheça algum direito a esse trabalhador por plataforma, eu tenho que reconhecer o vínculo. Aí, será que todos eles merecem um vínculo? Acho que não. Ou não reconheço até que venha uma lei específica que trate com detalhes e minúcias. Enquanto não ver isso, zero. Que é a posição cômoda de vários colegas magistrados. Mas a Constituição, ela fala de valorização do trabalho, de proteção desse trabalho, pelo amor de Deus, nós temos a norma constitucional. Então, para mim, é inconstitucional, por conta de tratar de forma, tentar tratar de forma igual, desiguais. São desiguais. Eu não posso comparar o padre, ao pastor, ao líder de uma religião de matriz africana, né? Eu não posso, são realidades, e as pessoas sequer têm conhecimento da estrutura da liturgia. Mesmo entre os evangélicos, as diferenças, aí eu vou usar esse jogo de palavras, o céu é o limite. Nós temos diferenças gigantescas entre os evangélicos de estrutura, de organização, de tudo, até de valores. Então, o rigor, o modo de se vestir, a doutrina das igrejas entre os evangélicos, elas têm diferenças gigantescas. E aí você pega, coloca todo mundo no mesmo cesto, para não chamar balai, mas é balai, e diz assim, vocês são todos iguais. Mas ao final e ao cabo, diga assim que nem tem direito a nada. E como fica o direito do trabalho? Não. E aí a gente ouço muito dos colegas magistrados, ouvi muito de alguns colegas da academia. Ah, mas acabou a insegurança jurídica. Eu digo, uau! Né? É o tipo de segurança jurídica que a gente tinha, fazendo um paralelo, né? Ali nos Estados Unidos, né? Com as normas que faziam segregação racial. Década de 50, 60, movimento de direitos civis, ali Martin Luther King e tudo, mas ali havia uma grande segurança jurídica, né, Rodolfo, de normas absolutamente absurdas e injustas, mas por muito tempo declaradas constitucionais pela Corte Constitucional norte-americana. Separados, são iguais, mas separados.
até uma mudança, uma grita coletiva para dizer, não, iguais e unidos, juntos, com direitos iguais, e aí vem ações afirmativas, uma evolução. Hoje, se nós pegarmos, eu desafio os colegas a pegar a jurisprudência do TST e não identifiquem algo diferente, como paradigma na estrutura do acordo, que não seja a ideia de um sacerdote católico. Até pegar acordos que eles vão citar, não, missas, vão falar de sacramentos próprios da Igreja Católica, tem nada a ver com o pastor, e aí são citados nesses acordos. Então, somos diferentes, todos os pastores deveriam ser colocados na situação de vínculo de emprego. Acho que não, porque volta à ideia de diferenças, né? Mas aquelas grandes denominações, extremamente, em especial, extremamente organizadas, né? Com a estrutura, inclusive, de progressão funcional, vou chamar de progressão funcional, tá? Eu não vejo por que não reconhecer esse vínculo, até por conta da proteção. E para alguém que diga assim, mas é um absurdo o que o senhor está dizendo, então, ok, vamos tirar toda a estrutura salarial e de progressão funcional em carreira de um capelão militar, porque ele também é vocacionado. Então, por que o capelão militar, só porque ele é militar, ele também não é... Veja, o conflito até com essa norma, né? É claro que ele não está ligado a uma entidade religiosa, né? Mas com a ideia da norma. Ele é vocacionado, ele vai cuidar de vidas, por que ele tem que ter salário? Se você abrir aqui no Google a chamada, olha, tem concurso para capelão. O que você tem que ser? Aí mostra os requisitos para o capelão católico e para o evangélico. Não tem capelão para outra religião, viu, Rodolfo? Ou é católico ou é evangélico. Se tiver outra coisa, tem capelão espírita, não, senhor. Até porque numericamente o senhor não é representativo. E o capelão evangélico só veio porque eles são representativos, numericamente representativos. Então, é uma história, assim, comprida, mas a gente tem que enfrentar, a meu sentir, nós da academia, né? Até porque se a gênese do direito do trabalho, a academia é proteção ao trabalho, nós não podemos... A própria CLT, veja, eu acho o final dos tempos, né? A CLT vir para dizer assim, esse trabalhador aqui não tem proteção nenhuma, zero. É a própria CLT. Você incluir no artigo da CLT isso, esse trabalhador não tem proteção nenhuma. Qual o motivo? Aí a justificativa que vem para que o relator, né, do projeto de lei, do então projeto de lei, ele diz assim, precisa dessa lei para que terá com efeito de desonerar a Justiça do Trabalho de milhares de demandas. Eu acho que a lei e uma norma na CLT não deve ter esse propósito. Ela tem que ter o propósito de trazer proteção mínima. Sim, né? Ou então não está na CLT, está numa legislação esparsa. Então, colocar só no artigo da CLT eu achei de última, né? Colocar na CLT, até porque ela foi criada para proteger o trabalhador. Bem, meus amigos e minhas amigas, este foi o nosso colega, confrade, irmão, né, professor, doutor Sandro Namias de Mello, tratando desse polêmico tema da disciplina jurídica do trabalho religioso. Essa é uma questão que é palpitante e que pode trazer reflexos de lege lata e de lege ferenda na compreensão do direito positivo hoje e numa eventual modificação da disciplina positivada. E meus amigos e minhas amigas, esse foi o ABDT Entrevista. Veja os outros episódios aqui do programa, aqui no canal do YouTube da Academia Brasileira de Trabalho. Veja também a playlist com a ABDT Memória Viva e que você vai conhecer os grandes nomes que cultivam o direito e o processo do trabalho na nossa academia. Até a próxima.